Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial em que nós queremos juntos refletir sobre a Palavra de Deus, sobretudo usando do Evangelho do dia para a nossa reflexão diária. Hoje, terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, ouçamos o Evangelho hoje extraído do Evangelho segundo São João, o início do capítulo 5º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que mostra a sua compaixão por este homem enfermo. Nós vemos aqui a bondade do coração de Jesus, de socorrer alguém que por si mesmo não podia ser curado, não podia nem sequer chegar até aquela piscina. A palavra de Deus nos diz que essa piscina que havia em Jerusalém, as pessoas que entravam nela depois do movimento da água realizado por um anjo, ficava curado. E esse homem paralítico estava ali há muito tempo e não conseguia chegar na piscina porque outro que caminhava, que tivesse outra doença, mas que podia caminhar, chegava primeiro que ele. E uma coisa que nos comove é o que ele diz para Jesus. Jesus pergunta para ele: Queres ficar curado? Jesus quer ouvir do próprio doente o seu desejo da cura. Pode parecer evidente, mas Jesus queria ouvir daquele homem. Mas a resposta dele nos surpreende e nos comove, porque ele fala assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, ninguém que me leve até a piscina. Que situação triste desse homem, não ter ninguém que o ajudava. Mas a sua afirmação não é verdadeira, porque agora ele tem quem o ajude. Jesus chegou até ele, e exatamente Jesus vai a ele porque ele não tem ninguém para ajudá-lo. Como Jesus é bom, é assim que ele faz também conosco. Quando muitas vezes os recursos humanos, os meios humanos não são suficientes, não temos ninguém por nós, de alguma forma Deus se faz notar, se faz sentir em nossa vida.
nós não estamos sozinhos. Podemos não ter ninguém que nos ajude no plano humano, mas Deus sempre vem em nosso auxílio. Ele sempre nos ajuda. E foi o que ele falou para o homem. O homem desejava que alguém viesse para levá-lo até a piscina para que talvez ele ficasse curado, se fosse o primeiro que entrasse depois que a água fosse movimentada. Jesus faz mais do que isso. Jesus não o leva à piscina, mas Jesus diretamente lhe dá a cura. Mas como sempre, como vimos domingo no Evangelho da cura do cego, como vimos ontem no funcionário do rei, sempre Jesus vai pedir daqueles a quem ele quer conceder uma graça, um favor, ele vai pedir sempre um gesto de fé. Jesus não faz mágica. Os milagres, as curas, que Jesus realiza, sempre acontecem um pouco condicionadas com a fé daquele que é beneficiado. Então Jesus agora exige desse homem uma atitude de fé. Ele que esperava que alguém o pegasse no colo e o levasse até a piscina, agora recebe de Jesus essa ordem: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele era paralítico, ele não podia se levantar. Então, para levantar-se, ele tinha que acreditar na palavra de Jesus. Exatamente como ontem, o funcionário do rei teve que acreditar que seu filho estava curado, que seu filho estava vivo, e teve que ir para casa nessa certeza, mesmo sem evidências. Ele acreditou na palavra de Jesus. Foi o que fez também esse homem. Ele acredita na palavra que Jesus lhe diz, e ele se levanta, consegue se levantar. O que Jesus exigiu dele foi somente isso, que ele tentasse, e Jesus lhe daria a força. Talvez se ele ficasse deitado dizendo: Senhor, mas eu não posso me levantar, talvez a cura não aconteceria. Ele agiu confiando na palavra de Jesus, e por isso ele ficou curado. E é interessante que Jesus manda que ele leve a sua cama para casa. Mais do que a cama, era uma maca, não é? Porque para carregar é uma maca. E para que um homem curado precisava levar para a sua casa a maca, onde ele esteve deitado por 38 anos? Jesus pede que ele leve para casa essa maca para que ele guarde como uma recordação deste grande dom que Deus lhe fez, de dar-lhe a cura. Vai ser uma espécie de um troféu que ele vai guardar na sua casa para recordar-se desta graça que Jesus lhe concedeu. Quantas coisas devemos guardar em nossa vida, não digo materialmente, mas em nossa memória, quantas coisas Deus fez por nós, de quantas situações Ele nos levantou, nos deu a força, e nós tivemos que fazer também um ato de fé e acreditar na Sua palavra e levantar-nos. Então, querido irmão, querida irmã, tenhamos essa certeza. Quando vier o pensamento de que não temos ninguém que nos ajude, lembremos que nós temos Jesus. Muitas vezes, Ele está esperando que nós reconheçamos que não podemos nada sozinhos, que precisamos dEle para realizar aquilo que precisamos realizar. Temos que fazer sim a nossa parte, mas sempre com essa certeza, com essa convicção de que precisamos do auxílio de Deus. Mas depois, os fariseus perguntam para esse homem quem o tinha curado. E uma coisa que nos impressiona é que ele não sabia que era Jesus que o tinha curado. Vejamos nisso a bondade de Jesus, a humildade de Jesus. Ele faz o milagre, cura um homem, sem que o homem saiba quem é ele. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas e queremos o reconhecimento por aquilo que nós fazemos, queremos colocar a nossa assinatura para que saibam que foi obra nossa. Jesus faz o milagre sem nem sequer o homem saber quem era ele, quem estava realizando o milagre. Mas Jesus precisa fazer a cura completa desse homem. Precisa também lhe dar uma advertência para a sua vida. E esse homem não era só doente no corpo, ele também estava com a alma doente, porque Jesus deixa claro que ele foi também perdoado dos seus pecados. Jesus é o médico completo. Ele não vem para curar somente o corpo,
vem também para curar a alma. E como é que se cura a alma? Dando o perdão dos pecados. Jesus depois se encontra com ele e fala para ele: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O que significa essa afirmação de Jesus? Você está curado, não volte a pecar, porque pode te acontecer coisa pior. Aqui a gente pode levantar duas opiniões. A primeira é que talvez ele possa ter ficado doente em consequência de seus erros, de seus excessos, de algum pecado que terminou levando esse homem a ficar doente. É uma primeira interpretação. E Jesus fala então: não voltes a pecar, para que não te aconteça isso de novo. Uma segunda interpretação, eu confesso que pessoalmente acho essa mais plausível, é que Jesus fala para ele: não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Ser paralítico era ruim, mas era uma doença corporal. Jesus perdoa esse homem, lhe dá o perdão dos pecados, e sabe que ele é um homem pecador, que ele está sujeito a cair de novo. Então Jesus fala: não peque mais, porque você pode terminar acontecendo com você uma coisa pior do que ser paralítico. A paralisia, ela afeta o seu corpo, mas não afeta o seu espírito diretamente, não afeta diretamente a sua alma. Mas o pecado afeta a sua alma. O pecado te separa de Deus. E o pecado pode te conduzir a uma separação eterna de Deus, não é? Jesus se refere a algo muito sério para dizer que era pior do que uma paralisia. Nós também podemos tomar essa frase para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, sem nenhum exagero. Sabemos que somos pecadores, somos limitados, sujeitos a cair, e somos tentados de tantas formas pelo mundo, pelo demônio, pela nossa própria concupiscência, como nos ensina o catecismo. Jesus fala para nós: não peque mais. Você já pecou muito, não peque mais, porque pode te acontecer alguma coisa pior. Quando nós vamos pecar, quando vem a tentação, de alguma forma nós não queremos pensar nas consequências do pecado. O próprio inimigo tenta nos fazer esquecer as consequências do pecado. E muitas vezes, após o pecado, é que nós vamos tomar consciência do mal que fizemos a nós mesmos. Então pode nos acontecer algo pior. Pode nos acontecer a separação de Deus. Aqui no mundo, o pecado grave nos separa de Deus. E mais ainda, a separação eterna, se viéssemos a morrer separados de Deus, desejando o pecado e renegando a Deus. Se Jesus fala, é porque ao menos existe esse perigo. Não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. A igreja, de propósito, coloca para nós esse evangelho durante o tempo da Quaresma, para recordar que Jesus vem nos dar o perdão. Ele perdoou o paralítico, não só lhe curou o corpo, mas perdoou os seus pecados, curou a sua alma. E assim como Jesus advertiu ao paralítico de estar vigilante para não voltar a pecar, hoje a igreja, através das palavras de Jesus, também nos adverte a que nós não voltemos ao pecado. O pecado é sempre um perigo, é sempre uma opção na nossa vida. Que nós tenhamos a coragem de dizer não ao pecado, de escolhermos a Deus, a sua vontade, o seu amor, para que não nos aconteça algo pior, mas ao contrário, que possa nos acontecer algo melhor, que é a nossa felicidade pela fidelidade a Deus e um dia a felicidade eterna de podermos estar para sempre com Deus, depois de aqui na terra fazermos a sua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.